Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui no canal e hoje temos uma convidada espetacular onde tivemos na semana passada num evento dela, a Tatiane, mas nada melhor que a Tatiane nos vai falar sobre esse evento e entre muitas outras coisas, mas antes disso eu gostaria de agradecer o meu muito obrigado por ter aceito o meu convite e eu gostaria que se apresentasse para quem nos escuta. Olá, tudo bem? Primeiro quero agradecer o convite, me sinto muito honrada e é um prazer poder estar aqui e compartilhar um pouquinho de toda a experiência que nós vivemos nesse sábado em Londres aqui, porque nós trouxemos do Brasil esse evento de comunicação que se chama Comunicação de Propósito. Teve a edição Londres, ontem Exato. Fizemos a edição Swindon, né? Um evento que realmente transforma a vida das pessoas, porque na verdade tudo comunica, né? Exatamente, tudo é comunicação, não é? E nós estamos aqui fazendo o quê? Exatamente, comunicação num podcast de propósito, não esquecer isso. É isso aí. Uma pergunta, antes de muitas outras, por que aceitou o meu convite? Primeiro porque eu quero muito honrar você, porque você tem sido um grande parceiro, tem se colocado, sabe, à disposição, repostado, ajudado o evento, sabe? Então a sua contribuição, ela foi fundamental para o sucesso de todos que se empenharam e além disso, você se dispôs a estar presencialmente, além de estar presente, né, repostando, falando, você ainda esteve integralmente no evento como equipe, fazendo parte de tudo, então é um mínimo que eu podia fazer, até porque para mim é realmente um privilégio estar aqui com você. Fiquei muito grato por fazer parte da equipe. Eu por acaso estive na entrada a receber os convidados que foram nesse fantástico evento da Tatiane, foi muito bom. Uma outra pergunta, mas antes dessa pergunta eu gostaria que se falasse mais da Tatiana, o que é que a Tatiana faz presentemente? Então, eu já tenho alguns anos, mais de 15 anos, que eu trabalho com a parte de desenvolvimento, né, pessoal, a parte principalmente de liderança, que engloba muito comunicação, inteligência emocional e mentalidade, né, aquela questão da autorresponsabilidade para a gente realmente se posicionar e viver a vida dos nossos sonhos. E isso é tanto na área pessoal quanto profissional. Então, a princípio, eu fiz faculdade na área de saúde, né, me tornei servidora pública, tive assim muito sucesso, mas então eu descobri a minha área de talento. Eu fiz pós-graduação em gestão empresarial, né, busquei sempre estudar liderança, eu sempre gostei muito da parte de gestão. Mas quando eu passei por um problema, né, pessoal e eu precisei buscar conhecimento, né, pessoal, eu descobri que para sermos um profissional realmente de valor, né, reconhecido e valorizado, nós precisamos primeiro nos tornar uma pessoa que tem suporte para esse crescimento. E aí eu descobri que tudo que nós passamos contribui para nós nos tornarmos, sabe, melhores, desde que você mude a sua comunicação interna. Exatamente, sermos melhores com nós próprios, porque eu costumo falar, nós não podemos ser melhor com o próximo, com as outras pessoas, se nós não somos bons com nós mesmos. Temos que ter uma boa comunicação com nós próprios. Eu acho que a Tatiana, acho que concorda com isso. Exatamente, até porque tudo que nós comunicamos com o outro é um reflexo, uma extensão da nossa própria comunicação conosco. Exato. Se você é extremamente exigente com você, ainda que você não perceba, se você está trabalhando em equipe, né, se você está ali com os seus amigos, de uma certa forma você vai estar sendo exigente. Exato. Com o outro. Então, o comportamento ele se repete, já prova a neurociência. Exatamente. Então, você precisa começar a olhar para você, porque à medida que você se conhece, você também conhece o outro, e aí você consegue se relacionar melhor. Porque quando eu estou bem, ou seja, fruto de uma comunicação interna
alinhada, em que eu, né, decodifico, em que eu ouço o que as minhas emoções e o que eu estou sentindo está me dizendo, eu consigo, sabe, me organizar internamente para que eu consiga devolver essa harmonia para as pessoas que estão ao meu redor. Senão eu não consigo prosperar. É isso mesmo. Isso é verdade mesmo. Mais uma pergunta. Como você lida com o erro? Olha, eu trouxe um pressuposto da PNL, não sei Ok. se todo mundo conhece a PNL, que é Programação Neurolinguística. Sim, Né? Então, o que que acontece? É a nossa forma de pensar, é o nosso modelo mental, né? É a forma, por exemplo, se eu sou exigente comigo, eu serei com o outro, né? Isso é um padrão, o modelo é um padrão. exato. Então, quando você me pergunta Como você lida com o como eu erro? lido com o erro, eu já lembrei do pressuposto da PNL, que diz que, na verdade, não existe erro. A PNL Exato. chama como um Aprendizado. fracasso, né? O fracasso ou o erro é a mesma coisa. Na literatura tá fracasso, mas o erro é um fracasso, digamos Exato, assim, exato. né? Ela fala que não existe um fracasso, existe um resultado, Exatamente. que a gente pode dizer que é um aprendizado. Que, na verdade, todas as coisas, na verdade, nada é neutro, mas tudo é neutro. Como assim, Tati? É ou não é, né? Na verdade, os fatos e as coisas são como são. O que faz, né, ter um peso é a nossa interpretação. Exatamente. Então, o erro ele pode ser um aprendizado. Ele não necessariamente é um fracasso, ele é só um resultado que não foi bom. Então, percebe como nós comunicamos, é a forma com que nós enxergamos as coisas, e isso impacta na nossa emoção para que a gente possa liderar a nossa vida, comunicando primeiro internamente como é que eu lido com isso. Porque se ao invés de eu lidar internamente, né, com um fracasso, eu lido com um aprendizado, toda a minha cadeia de ação e de reação vai ser completamente diferente, não é Isso, verdade? é verdade, é isso mesmo. Então, agora a pergunta Sim, é: exato. Pode fazer. você, Exato. quando tem um resultado negativo, ou um resultado, apenas um resultado, né? Porque se ele é bom ou ruim vai depender. Como é que você reage? Quando você erra, como é que você reage? Aí vem a comunicação interna, de você observar os seus pensamentos, né? Poxa, eu estou me sentindo culpado, tá tudo bem. Nós vamos sentir a dor do erro, porque ninguém quer errar. Exatamente. Eu não gosto de errar. Temos uma frustração aí, Exato. porque nós queremos agradar, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos aceitar. Todo mundo está fazendo o melhor que pode na condição que tem. Até ter condições melhores para fazer melhor ainda. Pronto, aí, gente. E é sobre isso. E agora a pergunta é: e você? Como você age ou reage quando você, né, acaba perdendo o controle daquilo que você, né, tinha como um resultado, tipo assim, um objetivo? Quando não sai do seu jeito, como é que você age? Respondam aqui embaixo depois, tá bom? É isso E depois eu mesmo. vou lá e eu depois respondo, tá bom? Mais uma pergunta então, porque o meu podcast é baseado em perguntas, porque é como na vida, temos que fazer perguntas, temos que questionar, não é o caso aqui de questionar vários temas, mas o meu podcast é baseado em perguntas. Perfeito. E ao longo do podcast vai entendendo, vai ser muito bom. Porque você faz o que você faz, Porque eu faço de de propósito. propósito. Muito Porque bom. eu quero comunicar ao mundo, o porquê da minha existência. Exato. Eu faço o que eu faço porque eu descobri os meus dons e talentos, porque eu descobri algo que verdadeiramente me impulsiona, porque tudo na vida é difícil. Não adianta. Quem falou que o mundo é justo? Não é. Não, Por mais que eu possa olhar com olhos de aprendizado, eu não vou deixar de sentir as dores, né, que eu, enquanto ser vivente, vou sentir no decorrer da minha jornada. Mas quando eu entendo quem eu sou e a minha missão aqui, porque eu tenho os talentos que eu tenho,
né? Quando eu fiz a formação de coach, assim, há uns 15 anos atrás, vinha muito essa pergunta, e na época eu não sabia responder, que era assim, o que você faria se você não precisasse de dinheiro? Fizesse de forma gratuita. E aí eu pensava, eu tinha um problema, eu tinha facilidade com muita coisa, eu gostava de muita coisa, então eu ficava muito em dúvida. Mas eu nunca tinha observado que as coisas que eu gostava, né, que eram muitas coisas, estavam sempre associadas com a habilidade natural do meu perfil. Exatamente. Daí eu passei a perceber, e eu acredito que é mais fácil você perceber o que você não gosta. Também. Porque Concordo. também a gente aprendeu, e o nosso modelo está muito mais para o negativo, de pensar, isso eu não gosto, isso eu não quero. Mas muito pouco de falar, o que eu quero. Exato. E a gente fala muito mais com ênfase negativa do que positiva. A gente fala muito mais do que não quer do que daquilo que quer. É verdade. Entende? Então a gente já comunica errado. Então, quando eu passei por um processo bem difícil, eu questionei, porque eu também já tinha perdido um pouco do propósito sendo uma profissional da área de saúde, porque eu já tinha conquistado a minha segurança financeira, eu já tinha meu carro, minha moto, já tinha dinheiro, né? Já tinha a minha casa. Então, aquilo ficou um pouquinho mais pesado. E aí eu questionei de novo, mas por que eu não sinto mais aquela mesma energia, alegria? Porque as conquistas materiais, elas não são suficientes. Exato. Em algum momento vai ficar pesado. Então, essa pergunta, né? Se você não precisasse, né, de dinheiro, o que você faria? É a pergunta para ter a resposta certa sobre o propósito. E aí eu me lembro que eu fiz o meu primeiro atendimento de coach e eu vi os olhos da minha cliente brilhar. E ela era uma cliente bem difícil, porque ela estava numa situação muito difícil. Inclusive, a minha amiga falou assim, você dá conta dela? Gente, quando eu vi essa menina com esses olhos brilhando, dizer para mim assim, obrigada, você salvou a minha vida. Porque ela era tímida, ela era extremamente analítica. Então, alguém que é muito analítico, introspectivo, ele acaba analisando muito o outro. Só que da mesma forma que ele analisa o outro, ele se julga também. Então, ele pensa que também será julgado da mesma maneira que ele, porque isso é o comportamento que a gente falou, se repete. Exatamente. E quando ela começou a se conhecer e se perceber, ela tinha problema com o pai, ela não conversava com ninguém no trabalho, ela vivia isolada, só com um gato em casa. E quando ela foi se descobrindo, ela mudou da água para o vinho. Eu lembro do dia que ela foi na festa, ela mudou de local de trabalho, ela foi numa festa do pessoal do trabalho que ela não iria. E ela estava lá tocando um violão que ela tocava, mas ela não cantava. De repente ela começou a cantar alto. E aí o povo falou assim para ela, nossa, mas você tá falando alto. Ela falou assim, e daí? Tipo assim, ela se soltou, ela mesmo tendo um perfil, ela aprendeu que o mais importante é você saber quem você é. Claro que a gente precisa ter bom senso. Exato. Ali ela estava no momento adequado, mas é que as pessoas estranharam, porque ela estava muito diferente. Mas depois ela mudou de lugar, ela começou a sonhar, ela começou a se arriscar, porque ela parou de ter medo do julgamento. Exatamente. Ela se julgava a ela própria. Não? Exato. Percebe? Tudo. Exato. E aí, quando ela começou a entender quem ela era, ela começou a entender o outro também. Porque ela viu as semelhanças e as diferenças. E esse teste que eu fiz lá atrás também, quando eu tive o conhecimento da minha área de talento, fez com que eu fizesse uma transição de carreira. E em que ano foi? Hã? Em que ano foi que fez essa? Acho que em 2013 que eu fiz 2013. o teste. E mais ou menos acho que foi isso. E aí eu fiz a transição, porque eu sempre fui uma pessoa esforçada, então minha crença era que eu daria conta, só que estava pesado. Exato. E não precisa ser. Foi. E hoje eu desejo que as pessoas vivam de propósito, seu propósito,
fazendo aquilo que amam, atuando na sua área de talento e ganhando muito bem por isso. Exato. E é isso mesmo, e eu concordo. Vamos a umas perguntas aqui, mais uma. Como foi o seu início antes de tudo dar certo? Sempre deu certo. Sempre deu certo, não é? Sempre deu certo. Porque são fases. Exatamente. Dar errado faz parte do dar certo. Exato. Olha só que interessante, né? Nunca ninguém me fez essa pergunta. Minha mente já está moldada para uma vencedora. Exatamente. Temos que estar... Eu nem titubeei, nunca ninguém fez essa pergunta para mim. Que massa, eu não vi erro. Eu já estou com o meu passado resolvido. Então agora eu posso ir para o futuro. Exatamente, porque nós temos, eu costumo dizer, ninguém vive no passado, só vivemos no presente, e no futuro também ninguém vive, certo? Temos que viver o aqui e agora. Exato. Porque... A gente sonha, mas age aqui. Exatamente. É isso o que mesmo. você faz aqui, para se tornar leve, inclusive, você precisa ter uma visão de futuro. Quando você sabe para onde estar indo, ou seja, quando você sabe o porquê você está fazendo o que você está fazendo, mesmo que seja difícil, se torna leve. Exatamente. Porque tem uma razão de ser. Então você tira aquele peso. E eu trabalho muito isso em liderança, porque eu já trabalho com liderança tem esses 15 anos, mais ou menos. Porque eu sempre digo, por exemplo, eu criei um programa para transformar a cultura do setor público, que já tem 11 anos. Mas o que aconteceu para que os servidores públicos, que é um perfil difícil, porque tem muitas interferências. Numa empresa privada em que o dono já decide, nós temos problemas. Você imagina num lugar onde as pessoas têm estabilidade, onde tem interferência política, né? É um ambiente bem específico. E, na verdade, quando você desperta no outro aquilo que, sabe, faz sentido para ele, quando ele consegue olhar, sabe, para a sua vida, tendo uma visão de futuro, porque muitas vezes isso não acontece só no público, não, acontece no privado. Exato. As pessoas esperam a empresa investir nele. E aí, a pessoa, ela infelizmente, ela está olhando para um limite. Porque se ela soubesse que tudo que ela faz é para ela e que ela não tem que esperar ninguém investir nela, Exatamente. essa é a minha jornada. Eu criei, porque eu falava assim, depois do programa de liderança, eu criei o Servidor do Futuro, porque eu atendo as secretarias fechadas de do governo, sabe? De gestão, de planejamento, da Casa Civil, e eu vou fazendo fechado, porque para as pessoas começarem a pensar igual e enxergarem o mesmo horizonte. Por mais que um governo ele tenha um plano de governo único que é para todos, cada secretaria existe por uma razão específica, e ela existe por essa razão, né? E todo o restante existe para concretizar essa razão pela qual ela existe. Exatamente. E aí, se as pessoas entendem que elas estão fazendo a tarefa necessária para chegar lá, ela começa a ver importância naquilo que ela faz, porque não é uma coisa pequena, ela está construindo algo grande. Eu quero contar um negocinho depois para exemplificar isso. Então, muda completamente dentro da pessoa. O que eu vou falar assim, imagina, estavam construindo uma obra, e aí passou um pedreiro com um carrinho de mão, levando uns tijolos. Aí alguém falou para ele assim, onde você está indo com esses tijolos? Ele, estou construindo ali uma parede. E o outro passou um outro pedreiro e a mesma pessoa perguntou, aonde você está indo? Ele falou assim, eu estou construindo uma empresa. E aí passou um terceiro e essa mesma pessoa perguntou, o que você está fazendo? Ele, eu estou construindo sonhos. Aí, mas por quê? É porque eu estou fazendo parte da construção dessa agência de viagens e as pessoas amam viajar. Percebe que os três faziam a mesma coisa, carregando a mesma coisa, só que adivinha quem estava mais feliz?
com aquele dos sonhos. Porque ele tinha uma Porque visão de futuro. exatamente, visão do futuro. E ele estava carregando o seu tijolinho ali, ó. O tijolo tinha o mesmo peso, mas Exato. para ele era mais leve. Exatamente. Porque ele tinha uma visão. Ele não estava olhando para a parede, para o pesado. Entende? Ele estava a olhar já para o futuro. Mas O que é que fazendo ia dar? O presente. presente. Exatamente. É isso. Sabendo o porquê. Exatamente. E eu falo que quem tem sim. um porquê forte suporta qualquer coisa. como. Isso mesmo. Mais uma pergunta. O que a motivou a não desistir? O difícil. Desistir é difícil quando você tem consciência, quando é de propósito. Por Exato. quê? Tudo é difícil. Como nós já falamos, o mundo não é justo. Nós vamos ver pessoas muitas vezes menos preparadas, prosperando mais. Nós teremos interpretações equivocadas ao nosso respeito. Claro que nós podemos fazer algo, mas eu sempre digo que, assim, o processo de mudança não é fácil. É mais fácil você achar culpados. E você persistir também é um desafio. Só que todas as vezes que eu parei com vontade de desistir, porque, por exemplo, eu não desisti, lembra da visão? Sim. Eu tenho uma visão muito clara, que a vida, ela é boa, apesar de ser injusta. Porque eu prefiro enxergar ela assim, porque eu é que dou significado a tudo que acontece. Exatamente. Certo? Concordo. Então, quando eu olho para a minha realidade, por exemplo, eu fiz área de saúde e depois eu mudei. Eu não acho que eu desisti. Eu só acho que eu troquei, que tudo aquilo foi importante no meu processo. Entende? De novo, olha, quando eu tenho essa percepção sobre a minha história, eu estou dizendo, estou muito bem resolvida com o meu passado. Exato. E quando você me perguntou, o que veio na minha mente foi assim, o difícil. Por que o difícil? Porque permanecer como está dói. Mudar também dói. Dói mais ainda, não é? Porque nós não nos acostumamos a fazer o que sempre fazemos até ao dia de hoje. É mais fácil. Dói você ver o erro, mas é um pouco mais confortável, porque você está na zona de conforto. Isso. Só que eu vou falar para você, a longo prazo, vai doer muito mais. E o que me faz não desistir e permanecer é saber que lá na frente eu vou me arrepender de não ter feito a escolha do difícil que fosse me tornar mais prazeroso lá na frente. Ou seja, quem faz as mesmas coisas terá sempre os mesmos resultados. Por que não fazer novas coisas para ter resultados diferentes? Você imagina, hoje, se você faz o que você faz e continua fazendo só o que você faz, a vida não vai ficar mais fácil. Ela vai ficar um pouco mais confortável, mas ela vai ficar igual. Exato. Daqui 5, 10 anos, você vai estar exatamente igual. Só que imagina que você escolha o difícil de realmente se mover, aprender coisas novas, se expor, né, se desafiar. Lá na frente, daqui 5, 10 anos, é bem capaz que você esteja se sentindo realizado. A falar nos desafios que falou agora, eu me desafiei para fazer este podcast, porque jamais estava na minha mente fazer podcast. E acho que conhece o Beto Moraes, foi o primeiro Sim. convidado que eu estive aqui. Pensa num podcast difícil de ser feito, foi com o Beto. Foi muito difícil de fazer, não para ele em si, mas foi comigo. E foi um desafio muito, muito grande, porque eu conheço o Beto de vários eventos que eu fui e eu não conhecia, ele não me conhecia a mim. E isso é que me fez, na minha mente, que fosse mais difícil, mas eu desafiei-me e eu fiz o primeiro podcast. Está no canal, vocês depois vão lá ver. Foi muito difícil, mas eu fiz. Desafiem-se. Só isso, verdade, parabéns. Porque eu fiz, o Beto também me entrevistou lá no Smartcast. Exato. E depois nós fizemos um talk show no Verbo News. Exato. Olha, vários eventos aqui em Londres. E foi muito engraçado, porque o Beto, ele desafia mesmo. Sim, desafia, é. Ele é uma pessoa que ele gosta, sabe, de cutucar, de contrapor. Então, realmente, parabéns, porque foi o primeiro. Uau! Foi difícil, muito difícil. Mas ele é um comunicador, né? Muito bom, muito bom. Muito bom. E eu decidi fazer o podcast para
comunicar melhor, para fazer mais network, para conhecer novas pessoas, para ter novos resultados. E eu me desafiei para fazer o podcast que hoje existe há 4 anos quase. Não o podcast em si, mas o canal no YouTube. O podcast existe agora dia 28 de Abril, o primeiro podcast foi com o Beto, está lá no canal, vocês depois vão ver lá. Dia 28 ou 26 de Abril, está a fazer 1 ano agora, que o podcast existe. Portanto, cada podcast que eu já fiz são desafios. E hoje, como você se considera perto do seu primeiro, quase 1 ano depois, como você percebe o resultado desse desafio que você aceitou? Uma vontade muito maior agora, porque pela comunicação, quanto mais a gente se comunica, e a Tatiana sabe, melhor nós ficamos. E isso é que me levou a ir a eventos, falar com pessoas para ter melhor comunicação. Portanto, foi um desafio muito grande e continua sendo, né? Porque cada vez que passa cada podcast são desafios que a gente aprende, porque todos os convidados que assentam aqui são pessoas diferentes. Posso fazer as mesmas perguntas, mas as respostas são diferentes. Portanto, é verdade. E como eu falei, cada podcast são desafios. Temos que nos desafiar, só isso. Se colocar realmente na zona de desconforto. Exatamente, né? É isso que eu tenho feito neste último ano. Parabéns! Muito bom. Obrigado. Vamos aqui a um tópico. Temos aqui várias canetas. A Tatiana tira uma caneta e por trás da caneta tem uma palavra e vai falar sobre essa palavra que a Tatiana vai ler. Uau! Adivinha? Sonhos? Deus. Deus. Nossa! Esse aqui é tudo para mim. Eu vi algumas coisas, eu falei, eu não quero ver o que eu vou pegar. E eu peguei a caneta escrita Deus. Que eu tenho aprendido a me comunicar com Ele de uma forma, estabelecendo um relacionamento profundo, curando tudo aquilo que a medicina, a terapia, porque eu sou hipnoterapeuta, eu fiz programação neurolinguística, eu já fiz, assim, inúmeros cursos de liderança, de alta performance, de andragogia, aprendizagem experiencial, nossa, assim, inúmeros. Eu amo conhecer, né, a mente, neurociência, tudo, mas recentemente eu descobri que as feridas da alma, que eu já trabalhava, né, muito à luz da ciência, eu entendi muito mais profundamente o lado espiritual. E apesar de ter entendido as feridas da minha alma, como todos nós temos feridas, Verdade. Eu entendi a importância de Deus na nossa vida. Eu fui tendo revelações profundas e eu estou aqui hoje, graças a Ele. Porque depois que eu conheci Deus do jeito que eu conheço hoje, eu quero conhecê-lo muito, 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 muito mais, eu garanto para você que eu sou uma nova criatura. Que eu passei a me ver de uma forma diferente, porque eu sempre quis o sucesso. E eu vi a canetinha ali, ó, com sucesso, vi gratidão, mas eu falei, gente, Deus, porque foi Ele que me trouxe aqui, talvez para falar com você, que às vezes acha que Deus não existe, que às vezes acha que você está sozinho, porque assim, as pessoas elas vão nos abandonar, não que elas nos abandonem, porque o problema não é o que elas fazem, é como nós nos sentimos. Nós muitas vezes nos sentimos abandonados, isso é pelos nossos pais, muitas vezes nós interpretamos as coisas que nos geram insatisfação, injustiça, traição, porque é assim que a gente faz. Só que nós não estamos no mundo perfeito, e as pessoas são e estão fazendo o melhor que podem nas condições que têm. E quando você começa a colocar esse cara aqui em primeiro lugar na sua vida, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Exato. Quando esse cara ocupa o lugar dele na nossa vida, você fica pleno. Porque as pessoas correm, e eu já fui essa pessoa de correr atrás do vento,
Porque quando você entende que tudo é dele, tudo vem para ele, tudo é ele. Gente, ele é tudo, ele criou todas as coisas, né? Tudo que nós vivemos é porque ele criou. E aí, tá tudo disponível. Só que a nossa mente é tão limitada que nós não conseguimos acessar o que ele já tem, e ele tem prazer em nos agradar. E aí, quando a palavra fala que a gente precisa colocar ele em primeiro lugar, é para a gente acessar aquilo, tudo que ele já nos deu, sem dor, sem cansaço. Porque quem espera nele é renovado como a águia. Porque correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, eu tenho vivido isso. Eu tenho andado sobre as águas, eu tenho buscado um relacionamento profundo com o Senhor, e eu que sempre fui uma pessoa extremamente controladora, no sentido de achar que eu que fazia, que eu precisava. Nossa, até a parte financeira, eu descansei, sabendo que Ele vai prover. E a minha vida se tornou muito mais leve. Eu aprendi que quando a gente tem Ele no lugar dele, eu não sinto falta de nada. Exato. Porque se alguma coisa me faltar, porque todo mundo aqui está vivo, mas amanhã pode não estar, ou daqui a pouco já não mais. Se você tem Ele no lugar dele, você continua firme. Mas se você tirou ele, colocou de repente alguma coisa que você perdeu, você realmente perdeu. Ou seja, Deus é a base de tudo. Ele é a base e ele é tudo. Então, hoje, com o entendimento, porque eu saí só do emocional, do conhecimento, da ciência, da física quântica, eu estudo tudo isso. E eu vejo tudo isso. Até tive muita dificuldade para acreditar nos milagres de Deus, porque eu sempre, tipo, eu fiz PNL, neurolinguística lá, não, perdão, hipnose, né, neurociência. Então você começa a entender como a mente funciona, você começa a acreditar que o milagre não é de Deus, que é porque eu consigo, por exemplo, tirar a sua dor de cabeça aqui, entendeu? Com técnicas. Claro que depende de cada pessoa, Exato. porque é o processo muito mais de entrega do outro, por isso que, né, já a sua fé que te cura. Porque o poder está muito mais na nossa permissão. Exato. Temos que nos permitir. Só que o que acontece? Isso atrapalhou bastante o meu processo de fé. Porque eu racionalizava tudo. Exato. Foi um processo difícil dar o lugar dele para ele. Porque eu estava quase uma deusa. Para pensar. Então, eu acho que esse é o cuidado. Porque não tem nada que possa preencher mais a gente do que a presença dele. E eu passei por esse processo para entender o que Davi dizia quando ele dizia assim: o Senhor pode me tirar tudo, menos a sua presença. Verdade. E Deus já me deu tanta coisa. E eu vou falar para você, no momento que eu estava vivendo os meus sonhos, que eram os meus sonhos, eu tive um problema hormonal de tireoide, e eu fazendo evento, morando em Alphaville, lá num lugar onde os grandes players da minha área estavam, era tudo que eu queria, e eu não sentia alegria. Só que eu não sabia, eu achei até que eu tivesse com problema, tipo assim, depressão, alguma coisa. E, inclusive, comecei a tomar medicamento, e eu não sabia que era por conta hormonal, porque eu já tomava remédio para tireoide, eu já tinha hipotireoidismo, fazendo acompanhamento com nutrólogo, com nutricionista, endocrinologista, e não conseguimos entender que precisava de um ajuste, quase dobrou a dose. Mas enquanto eu não sabia disso, e eu fazendo todo o acompanhamento, eu pensei assim, né? Falei, meu Deus, só pode ser espiritual, porque se eu faço exame, tá tudo bem, tô tomando tudo quanto é coisa, tá, e nada melhora, então é espiritual. E aí eu entendi que Deus me ama tanto que ele teve um jeitinho dele de fazer eu sair da força do meu braço para que eu entenda que eu só preciso depender dele, não é de mim. E eu fiz um evento lá em Alphaville, meu Deus, eu fiquei assim perplexa, porque eu não queria fazer.
E eu falava, Deus, eu até então não sabia, achando que era guerra espiritual, e faz jejum e oração, e ora, e chama o povo para orar, e tá. Eu falo que eu não faço evento, eu faço encontro com Deus, porque eu comecei a servir nos encontros, e eu levo isso para minha vida. E aí, eu falo assim, né, eu faço os planos, mas o Senhor determina os meus passos, por isso que eu tô aqui. Eu não ando mais pela força da Tati, eu ando por uma palavra, porque eu aprendi a me relacionar com Ele, me comunicar com Ele, então a minha vida deixou de ser uma vida natural, ela é uma vida sobrenatural, sabe? Eu vejo os cuidados, gente, nos mínimos detalhes, sabe? E aí, falando disso, foi o evento mais surreal que eu vivi. Ai, olha, se você puder entrar no meu Instagram e procurar lá Mulheres de Propósito, né, foi a edição Alphaville. Depois eu fiz o Comunicação de Propósito, que é para homem e mulher, mas o Mulheres de Propósito, Deus trouxe para mim a maquiadora, a roupa. Gente, eu não tinha praticamente nada, porque eu estava tão assim, sabe, precisando de força, eu não conseguia fazer as coisas. E uma semana antes eu começou a falar para mim, seja forte e corajosa, seja forte e corajosa. Mas assim, era impossível você não saber que era ele. Até a Alexandra um dia orou e no final, seja forte e corajosa. A minha amiga que estava lá fazendo encontro com Deus, o Espírito Santo mandou eu falar para você ser forte e corajosa. Aí eu vou num evento, tá falando, sabe, era assim. Aí eu escoro num negócio, eu olho, seja forte. Gente, não tem como você ignorar. Deus é a base, eu continuo falando isso. E sabe o que eu fiz? Fiz o evento. Uma semana depois, estávamos todos extasiados, de uma maneira tão absurda, todos perplexos de ver o que aconteceu naquele lugar. Depois, isso foi em novembro, eu só descobri que eu estava com problema quase um ano depois que eu fiz o Comunicação de Propósito, que eu também fiz, porque entraram os mentorados, eu entreguei, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, e a minha pergunta é, Deus, eu estou vivendo tudo que eu sempre quis, porque eu não estou feliz. Na verdade, eu não estava triste, mas eu também não estava tão feliz. Eu fiquei regozijada com o evento, depois eu fui entregar, estava pesado para mim, sabe, eu estava cansada, desanimada, porque problema de tireoide, parece que você está com depressão. Simplesmente fiz o Comunicação de Propósito para entregar, não fiz pitch, eu falei, fiz para honrar, foi lindo também, e me retirei. Fui buscar, eu abri um interesse fenomenal pelo mundo espiritual, que antes eu tinha, mas não tinha, porque o processo de mudança, como a gente falou, não é fácil. Não. Então, quando eu vejo que é muito mais fácil eu ficar na minha zona de conforto, mas quando eu me lembro o quanto eu preciso do Senhor, eu tomo consciência que é um privilégio eu me esforçar para estar na presença dele, porque vontade eu não tenho. Não tenho. Entende? É igual ir para academia. Quem que acorda? Nem quem é fitness, né? Ninguém. Sabe? De vez em quando você vai, tudo bem, mas tem uma rotina. Então, sinceramente, eu acho que eu vim aqui só para falar desse cara aqui. Se você conhecer ele, e ele está se revelando a mim, porque a palavra fala assim, ó, me buscarás e me acharás quando me buscares de todo o vosso coração. Ele quer o nosso coração. E sabe o que eu entendi? Que antes eu buscava as coisas para minha necessidade de validação, de ego, que eu queria ser reconhecida, aí a gente vai lá, olha tudo para a infância, vê o tanto de orgulho que tinha nisso, e eu, de verdade, eu até queria que a glória fosse de Deus, mas eu queria metadinha, tá, gente, vou ser honesta. E hoje eu não tenho mais isso. Eu precisei passar pelo processo, e eu vou falar ainda passando pelo processo, eu ainda estou passando, tá? Pode ser que em algum momento eu me veja orgulhosa, querendo, né, porque é gostoso você receber a glória. E eu não entendia porque antes Deus fala assim que ele tem ciúmes da gente, não divide a glória dele com ninguém. Deus é tão sábio, há tanta sabedoria, não queira questionar, só confiar. Sabe por que ele não quer que a gente, sabe, se orgulhe? Para que a gente não se destrua. Exatamente.
Caramba, que Deus lindo! Por isso que ele não divide a glória dele para ninguém, com ninguém, e por isso que ele diz: a minha graça te basta, porque basta mesmo, porque tudo aqui é vaidade, verdadeiramente é correr atrás do vento, e eu vivi isso, sabe? Então, assim, meu Deus, como é precioso. Eu acho que, assim, se você tiver Deus, você tem tudo. Exato. Verdade. Não é à toa. Eu sei que eu vim aqui para falar dele. Ele que me trouxe aqui. A honra e a glória é para ele. Então, Amém. é isso. Muito bom. Vamos colocar aqui, vamos tirar uma outra. Nossa, eu achei que fosse só essa, falei horrores, mas ele merece. Claro. Vamos tirar mais uma. Ah, Muito não. hoje, né? Mentalidade. É um dos meus pilares. É consciência e propósito. É o sonho, ter a mente de Cristo. Uma mente próspera. Mentalidade é uma das maiores riquezas. Porque tudo está na mente. E a palavra também diz: tudo é possível aquele que crê. Isso. E se você tem uma mentalidade próspera, não importa a situação que você está vivendo, Concordo. você nunca mais vai deixar de ser rico de verdade. Porque uma mentalidade evoluída, expandida, sabe, resiliente, inovadora, é tudo que uma pessoa precisa. Porque, assim, quem tem uma mentalidade desenvolvida, essa pessoa ela vai ter sucesso. Ela vai ser rica financeiramente, com relacionamentos saudáveis, com amigos, porque tudo está na mente. Se você tiver, pensa, a mente de Cristo, que vê Augusto Cury, que é o maior psiquiatra, né, que é da história, que assim é um escritor que tem ali a tese, né, explicando tudo sobre a mente, como funciona, né, enfim, é muita coisa, mas ele estudou Jesus e ele se converteu, tá? Porque ele falou: não é possível que esse Jesus era humano. Ele só podia ser o filho de Deus. Alguém que era ateu. Entende? Então, gente, eu escolhi, mesmo sem sentir, declarar as verdades de Deus para eu ter a mentalidade que ele tem. Eu não quero me ver como eu me vi, eu quero me ver como ele me vê. Exatamente. E aí as nossas feridas serão curadas. Sabe por que ele diz ao nosso respeito? Que nós somos amados, perdoados, libertos, fortes, corajosos. Diz que não, para a gente não temer, tem 365 vezes na Bíblia, acho que até mais. 365, acho que é isso. Eu sei que tem um por ano aí, mas aí tem o mês de fevereiro que tem uns dias a mais ou menos, não sei se ele computou isso, mas enfim. Diz que você, se ele é por você, quem será contra você? Exato. E mentalidade é a forma com que você pensa. Então, para mim, mentalidade é a verdadeira Eu prosperidade. costumo falar assim, aquilo que tu pensas, assim tu és. Exatamente. Assim como você pensa, você é. Você só dá um passo se você acreditar. Exato. Então, se você quiser se conhecer a sua mentalidade, olha para os seus resultados. Concordo. O que os seus relacionamentos estão dizendo sobre a sua forma de pensar? Olha para as suas finanças. Entende? Então, assim, sabe o que é legal disso aqui? É que a gente pode desenvolver todos os dias. Por mais que hoje eu já caminhei, eu já tenho uma mente bem mais próspera do que antes, eu ainda sei que tem uma jornada aí para frente que eu quero alcançar. Porque a única coisa que diferencia uma pessoa da outra não é sexo, religião, cor, nem situação financeira, é mentalidade. Porque todo ser humano é ser humano, ponto, acabou. Agora, como ele vive, o sucesso que ele tem, depende da mentalidade que ele construiu.
verdade. Muito show. Vamos tirar mais uma então. O que é essa aqui? Vamos ver. My God! Esse eu preciso de Deus, gente. Porque na força... Nem dá para vocês verem aí, hein? O que é? Disciplina. Esse aqui já foi muito meu calcanhar de Aquiles. Eu sou esforçada e eu quero acreditar, e eu acredito, eu decido acreditar, porque eu creio que verdade é aquilo que eu decido acreditar. É ou não é? Eu decido acreditar no que Jesus diz. Eu posso não acreditar? Posso, você é livre, eu sou livre. Exato. Então, eu tinha uma dificuldade enorme com disciplina por crenças da minha infância que os meus pais colocaram ali. Principalmente a minha mãe. Eu era muito atrasada, enrolada. E assim, um processo difícil. Pensa que eu servi o exército 6 anos. É sério? Serviu o exército? Por 6 anos. Pensa alguém que precisou virar disciplinada. E aí eu entendi uma coisa. Naquela época, fazem muitos anos, né? Eu servi 6 anos. Lembra que eu fiz gestão empresarial lá? Eu era oficial de saúde temporária, só que a gente fazia a parte militar mesmo, porque tinham poucos tenentes na época, então a gente tirava serviço de oficial de dia, mas eu me lembro que eu comecei a mudar isso aqui. Eu não tinha estudado ainda como funcionava a mente, mas eu já tinha feito liderança em Ohio, nos Estados Unidos, e eu estava fresquinha quando eu vim. Não, minto. Eu entrei no exército em 2004. E eu fiz liderança em Ohio em 2015, olha só. Eu me lembro que naquela época não se falava de gestão de pessoas, se falava departamento pessoal, mal se falava de administração participativa. E dentro do exército tem uma separação muito evidente dos praças e soldados. Sim. Aliás, dos praças e dos oficiais, perdão. Então, eu ali já percebia o meu talento, porque eu conseguia fazer os oficiais entenderem que os praças precisavam ser ouvidos, né? Exato. Sargento, soldado, cabo, por quê? Porque eles que estavam na linha de frente executando. Então a gente já tinha esse olhar. E ali eu percebi que apesar de eu ter problema com o horário, eu tinha uma motivação. E qual era essa A motivação? motivação era cumprir a disciplina militar. Eu não queria ser punida. Exato. Então, gente, me desculpe, ou a gente muda por amor ou a gente muda por dor, tá? Exatamente, verdade. E ali eu Isso é descobri que eu poderia vencer algo que até então eu não tinha vencido. Só que eu melhorei. Eu me mantive. Teve alguns pontos que eu caí? Tive. Mas depois é muito fácil a gente voltar para o padrão anterior. Por isso que você precisa repetir, até que você se torne essa nova pessoa disciplinada. Eu continuo esforçada, eu não sou best-seller em disciplina, mas best-seller em disciplina é ótimo, né? Mas o que acontece? Eu comecei a declarar que eu sou disciplinada, porque eu e você somos tudo o que nós queremos ser, e se nós somos aquilo que nós cremos, assim como eu penso eu sou, eu decido ser ainda que eu não seja. Porque primeiro eu construo aqui, quando eu perceber, eu estarei sendo disciplinada, né, sentindo que sou, porque eu também sou a pessoa que não me achava bonita. E as pessoas falavam que eu era bonita, eu olhava e falava, é bonita, mas eu não sentia, parecia incongruente, igual com a disciplina. Exato. Só que chegou o momento de eu tanto olhar e de eu pensar sobre isso, e querer sentir isso, um dia, quando eu vi, eu falei, ui, Ana, que bonita! E assim também foi com a disciplina, entendeu? Muito bom. Falando em mentalidade, como você lida com os momentos difíceis? Olha, os momentos difíceis, eu costumo olhar bem para eles.
Por mais que eu saiba a importância de manter a vibração alta, de ter uma frequência alta, de ter uma mentalidade, eu acho que é importante também você olhar para a dor. O que está acontecendo dentro de você? Por que dói? Qual é a mensagem? Qual valor está sendo ferido? Sabe? Porque é um momento tão importante de crescimento. Inclusive, é muito louco, mas a palavra fala que às vezes é melhor você estar numa casa onde há luto do que onde há festa. De verdade, é assim. Então, o luto não é só a morte de alguém, mas é o fim de um casamento, é uma separação de um filho que cresce e vai embora, é uma mudança de uma fase para outra, de uma cidade para outra, pode ser uma falência, pode ser tantas coisas. E eu acho que pode ser coisa simples, que dói, tipo um conflito no relacionamento com alguém que você ama. Tem que olhar, tem que entender o que está doendo. Porque quando eu faço isso, eu consigo me acolher, porque eu espero que o outro me acolha. E nós temos um padrão mental de mentalidade de apontar o outro, de culpar o outro. Por isso que hoje a comunicação não violenta, ela é tão necessária. Porque nela a gente não aponta o outro. Eu processo, eu sinto, eu decodifico o que está acontecendo dentro de mim. E ao invés de apontar, eu simplesmente falo, ó, eu me sinto assim. Exato. Aí eu dou a chance para o outro saber. Porque no momento em que eu aponto, você fecha o canal de comunicação. E aí você também me fere, porque pessoas feridas ferem. E quando eu ataco, o outro se defende atacando. Então, quando eu falo de mim, eu faço o quê? Eu dou o canal dele fica aberto e ele consegue me ouvir. E aí ele começa a perceber que, opa, entende? Onde eu estou contribuindo com isso? E as coisas vão amenizando. Então, eu acho que, assim, as dificuldades, elas são muito preciosas. Muito bom. Mais uma pergunta antes de mais um tópico aqui. Como foi a lição mais importante da sua vida? Entender que a gente tem força para conseguir fazer aquilo que a gente, às vezes, acredita que não dá. Vencer a dor e conseguir, através, claro, sempre entendendo. A coisa que eu mais me orgulho de tudo que eu já fiz, eu me divorciei, foi muito difícil, mas eu, sabe, eu sempre consegui segurar a minha dor para nunca jogar o meu filho contra o pai dele. E hoje, alguns anos depois, é tão lindo de ver meu filho adolescente, emocionalmente saudável, apaixonado pelo pai, um menino que eu tenho orgulho, Que idade é que ele tem hoje? 16 anos. 16 anos. Então eu acho que para mim, assim, isso não tem preço. É a coisa que assim, a gente precisa saber controlar as nossas emoções, porque somos só nós que colocamos tudo a perder. Exatamente. E por conta da gente não conseguir gerir as nossas emoções, não estou falando que é fácil. Muitas vezes a gente precisa de ajuda, de apoio, sabe, de intercessão, mas vale a pena, porque o preço de não dar conta é caro demais. E hoje a minha alegria é imensa, porque penso, o que mais uma mãe pode querer que um filho emocionalmente saudável? E o pai é pai, e sempre será. Exatamente. Concordo. Independente do papel como marido, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exato. Só que, normalmente, quando um dos dois estão feridos por conta disso, né, até no caso, assim, em alguns momentos veio um pouco de lá para cá, mas eu não dei palco. Se você não quer que cresça, não cultive. Exatamente. E foi assim. Muito bom. Muito bom. Vamos a mais um tópico aqui. Aqui tem umas cartelas. A Tatiana tira uma cartela e vai falar sobre ela. My God. Esta. Olha que forte, eu nunca pensei nisso.
Um arrependimento que se transformou em oportunidade. Essas são perguntas que vai lá buscar no baú, não é? Nossa, olha que eu nunca demoro tanto aqui, mas é engraçado porque eu não tenho arrependimento. Muito bom, então. Isso é bom. Não Que vem à consigo mente, não tem, pensar, né? tô aqui pensando em arrependimento, tô tentando buscar, Não tem. não tenho Muito arrependimento. bom. Sabe por Isso é bom. quê? Eu quero falar o porquê que eu não tenho Sim. arrependimento. Talvez você que está nos assistindo possa, talvez porque assim, a nossa vida ela fica presa. O que é o arrependimento? Eu vou falar para vocês, dói muito quando eu erro, mas eu já sei disso. Já sei, dói, eu sinto, gente, eu sinto culpa, mas automaticamente esse era um padrão que hoje eu já sinto, eu já consigo sair muito rápido. Mas a Tati de antigamente, nossa, eu me acabava de tanto sentir dor, de remoer, sabe? E eu fui, lembra da mentalidade? Porque tudo está na mente. Exatamente. Eu comecei a dar novos significados, observar aquele padrão, ver o tanto que aquilo me machucava. Não foi fácil mudar a mentalidade, porque não é mesmo. Tá? Se você acha que... Só que eu vou falar para você, lembra do difícil? Se você ficar como está, daqui um tempo, você vai ver que foi muito mais difícil, porque vai mudar. Então, eu olho, por exemplo, eu competi às vezes com meu marido, eu muitas vezes, sabe, arrependimentos são erros, e todos eles para mim estão ressignificados, porque eu entendi que eu não sou humana, e eu tinha uma necessidade de ser perfeita, absurda, só que eu passei a me acolher, porque quando um amigo seu erra, alguém faz alguma coisa errada, você não acolhe. Eu não aprendi assim, eu aprendi com meus pais, se errasse, eu ia chegar em casa e apanhava mais ainda. Mas quando eu conheci Jesus, eu entendi que tinha um outro jeito de amar. Exatamente. Porque eu sou pecadora, Deus sabe que eu tô aqui, que eu vou pecar, e Ele me ama do mesmo jeito. E isso faz com que eu ame mais Ele ainda. Porque quando eu sei que Ele vai me acolher, mesmo quando eu errei, eu vou para perto dele e eu sinto Ele, tipo, me pegando no colo, cuidando de mim e falando para mim, tá tudo bem, vamos recomeçar. Na minha educação, na minha casa, não foi assim, não. Errou lá fora, põe em casa. Então foi muito difícil, eu tinha várias culpas, traumas, remorsos, dores. E olha que interessante, acabei de descobrir que tá tudo zerado. Muito bom. Porque eu não tenho mais o arrependimento. Isso é bom. Porque eu ressignifiquei. A Tati que errou lá atrás, ela estava fazendo o melhor que ela podia, nas condições que ela tinha. Até ter condições melhores para fazer melhor ainda, foi o caso. Perfeito. E outra coisa, hoje eu sei o que aquela Tati de ontem não sabia. Se a Tati de ontem errou, mesmo ela já tendo evoluído muito, porque a Tati de hoje também vai errar, eu não vou mais me culpar. Eu vou falar, puxa, vai doer, lembra? Dói. Dói. Ok, doeu, sente a dor, acolhe, mas não fica tanto tempo lá, porque isso não vai resolver. Entende? Mas é importante o processo, à medida que você vai treinando isso, e olha que bacana, verdadeiramente, e isso significa uma identidade firmada. Porque hoje eu tenho ainda necessidade de aprovação como todo mundo, mas hoje eu já olho para isso de um outro jeito. Tanto que nos meus treinamentos, quando eu ensino os meus mentorados, né, a fazerem as suas palestras, eu sou travada. Eu falei, não é, você não conversa com a sua mãe, com seus amigos, quem falou que você é travado? A pessoa fala assim, mas eu tenho medo, quando eu chego na frente das pessoas ou na frente da câmera, eu travo. Eu falei, o problema é o significado que você dá. Isso não anula a habilidade que você tem de conversar, de, sabe, ser distraído. O problema é que você engessa, porque você mudou a forma de olhar, mas a habilidade você tem. Até a pessoa mais tímida tem. Porque em algum momento a pessoa mais tímida, ela tem um momento de intimidade em que ela conversa mais como da cobra, embora ela seja assim. Entende? Exato. Então, o que eu faço? As pessoas têm medo. Quando você traz para o consciente esse medo, e você pensa, e se não gostarem?
Porque, na verdade, você não tem medo de falar em público, você tem medo de ser julgado, de ser exposto, de ser humilhado, de ser, né, rejeitado, de ser discordado. É disso. Aí eu penso assim, você tem medo porque você também não conhece, você não sabe como vai ser, mas vamos lá, e se? Vem cedo depois, não é? E se alguém não gostar? Qual é o problema? Exatamente. Qual é o problema? Doce ilusão a gente achar que todo mundo vai gostar. Não tem como. Normalmente vai ter mais gente que vai gostar do que quem não gosta. O problema é estar olhando para quem não gosta. Exato. Olhe para quem gosta, faça para quem gosta. Entende? O que nós não podemos é nos calar, sabe? Deixar de viver a nossa missão, porque as nossas histórias, os nossos, sabe, as nossas experiências curam outras pessoas. Eu tenho certeza que você daqui já levou alguma coisa que vai mudar aí dentro de você. Porque eu compartilhando os meus aprendizados e o Manuel compartilhando a percepção dele, tenho certeza que você já mudou a sua. Então nós precisamos falar. Porque, e se não gostar? Você vai dizer assim, e daí? Exatamente. Por exemplo, este podcast, eu não gostava da minha voz, eu não gostava de ver na câmara, eu jamais pegava no microfone para falar. Foi mais um desafio que eu fiz. E eu pensei assim, o que é que as pessoas vão falar de mim? E eu pensei, não quero saber. E eu meti a cara, fiz o que fiz e este podcast agora chegou a evolução melhor do que eu pensei. E como você se sente tendo se vencido? Muito melhor, porque eu desafiei-me a mim mesmo. Porque se eu não me desafiasse... Faria tudo de novo? Fazia, mas agora com melhor conhecimento. Não era como eu fazia. E você se arrependeu lá atrás, porque você não era bom? De uma única coisa, de não ter começado mais cedo. Esse é um arrependimento top! Esse é o único arrependimento que a gente pode ter. Exatamente. E é verdade. É verdade. Meu Deus, esse é verdade. Não é isso? É. Sensacional. Muito bom. Vamos pôr aqui, vamos tirar mais uma cartela, que é a última. Meu Deus, a última, meu Deus. E aí, gente? Nossa. Aqui o negócio não é brinquedo, não. Uma decisão que mudou a sua vida para sempre. Meu Deus. Para fechar em chave de ouro. Nossa, são tantas. Fala só uma ou duas. Olha, eu poderia citar várias. A minha transição de carreira, quando eu fui atuar na minha área de talento. Isso mudou minha vida. O meu divórcio, que me machucou muito, mas que também mudou minha vida para sempre. E tomar a decisão de servir mudou muito a minha vida. Porque quando eu tomei a decisão de servir, foi num momento em que eu achava que eu era humilde. E eu estava vivendo um momento de auge muito grande na minha carreira. E eu tomei a decisão de servir mais por causa do meu filho, porque eu tinha divorciado, eu queria um ambiente de família, um ambiente... Era mais por causa dele, eu nem sabia que Deus tem os jeitos dele, né? Exato. O jeito dele de nos atrair. E eu comecei a servir na igreja. E eu me lembro que eu estava com uma plaquinha assim, boa noite, sejam bem-vindos. E eu estava no auge, sabe? Tipo, todo mundo sabia que... E aí eu me senti péssima. Tipo assim, o que eu tô fazendo aqui com essa plaquinha na mão? Como se eu fosse melhor do que alguém. E ali eu tomei uma decisão de servir. Porque eu entendi que o coração do homem é enganoso. E que eu achava que estava humilde. Eu achava. Mas aquele sentimento manifestou e revelou algo para mim que eu precisei cuidar. Porque eu, enquanto ser humano, eu sou falha e eu tenho um ego. E aí, voltando, por que toda a glória é para ele? Porque o ego e o orgulho precedem a queda. E, na verdade, quando você cai na real, você não queria ter sido orgulhoso.
Mas o seu ego é traiçoeiro, a sua parte carnal, ela sabe, ela não contribui para o seu crescimento. E você só prospera quando há algo genuíno, porque tudo é sobre ajudar as outras pessoas. E se você está no seu ego, não dura, não é sustentável, porque você perde aquilo que é real. A essência, não? A essência, que é o que Deus nos criou para ser aqui. E aí eu comecei a servir nos encontros da mesma forma, me senti um pouco desconfortável, sabe? Porque aquilo não era muito comum para mim. Até orar em línguas, eu achava, tipo, eu acho que eu estou errada, que eu acho que isso daqui é coisa da minha cabeça, né? Mas eu quis, no desconforto, continuar, porque eu sei que a palavra fala, aquele que está fraco está forte. Aquele que está forte, cuidado para que não caia. Exatamente. E ele está falando do nosso ego. E aí eu quero até compartilhar com você que uma passagem que Pedro estava com Jesus um pouco antes dele ser preso, né, crucificado. E ele fala assim, Pedro, tu me amas? E Jesus fala para ele, ou melhor, Jesus fala para Pedro, né? Pedro, tu me amas? E Pedro fala, sim, Senhor. Aí Jesus de novo, Pedro, tu me amas? Ele, mas tu bem sabes, Senhor. E pela terceira vez, Jesus perguntou. Acho que Pedro deve ter ficado indignado, né? Porque ele tinha tanta convicção de que ele amava Jesus, ele morreria por Jesus. Tanto que ele foi lá, cortou a orelha do soldado para proteger Jesus. Então, ele tinha convicção. Zero dúvida, ele morreria por Jesus, ele amava Jesus. Só que o coração do homem é enganoso. Alguém que viveu com ele, que presenciou tudo que ele presenciou. Aí Jesus fala para ele, antes que o galho cante, por 3 vezes você me negará. E de repente, Jesus foi apreendido lá, e aí começaram a procurar, você estava com Jesus. Não conheço, negou uma vez. E assim foram 3 vezes. E o galo cantou. E o arrependimento pegou. Deve ter doído muito. Você imagina? Você imagina que ele caiu em si? Ele não fez por mal, mas ele fez. Quantas coisas nós também não fazemos por mal, mas a gente faz. Exatamente, concordo. Então, para mim, o que mudou minha vida é ter esse entendimento. Eu preciso cuidar. Porque eu vim aqui na Terra com uma missão. Só que eu estou na Terra, né? E eu vou ter muitas influências para que o meu ego cresça muito mais do que para dar os frutos do Espírito. Para dar os frutos do Espírito e manifestar a filha de quem eu realmente sou, eu preciso de disciplina, de uma mentalidade, de um esforço. Caso contrário, eu não serei nada. Exato. Porque eu só sou nele. E aí a gente entende que a verdadeira honra, a dupla honra, vem dele. Exato. Porque enquanto eu me exalto, eu nunca terei honra real. E quando o nosso coração verdadeiramente está nele, ele nos dá todas as outras coisas, porque elas já não têm mais valor. Exatamente. Então, para mim, o que mudou minha vida foi esse entendimento. Saber que eu preciso cuidar para que ele cresça e eu diminua. Porque só assim eu vou viver de propósito. O meu propósito aqui na Terra. Muito bom. Vamos colocar aí, esta caixa que está aqui embaixo pode ser sua. Você tira um número que tem aqui, tira um, se calhar o número que está debaixo do pote, a caixinha é sua. Olha, gente, é demais, é cheio de surpresas. Qual é o número? 7. Mais uma que saiu. Qual é o número que está ali? Mais uma vez saiu a caixa surpresa do podcast e desta vez vamos
vamos confirmar, foi o 7 que saiu de novo. Portanto, a Tatiana ganhou o brinde surpresa que nós temos aqui no podcast. Eu gostaria que a Tatiana abrisse. Gente, que demais! Eu amei esse podcast cheio de surpresas. Eu gostaria que abrisse. Tchananana. Ai, que lindo! Gente, que incrível! O que é que está escrito aí? Ai, não, olha que demais, que luxo. MF Londres, ou seja, o podcast do meu amigo Manuel Freitas, de Londres, e com uma palavra poderosa que eu que tenho que dizer para ele: gratidão. Que lindo! É uma agenda com a caneta e a recarga da caneta. Nossa! Ai, gente, tô chique demais, hein? Olha que incrível. Eu amei. E tem o fiozinho para marcar a página. Está lá no outro lado. Vamos, já vou. É tipo isto assim. Ai, que legal. Cadê? Tem, Achei, tem achei. no meio dobrado. Ó, aqui, já vou deixar aqui. Que lindo. Olha, gente, que demais. Olha isso aqui, a experiência do cliente. Você surpreendeu. Não tem nenhum podcast que eu conheça que faz isso. E as surpresas não acabaram ainda. Meu Deus. Para vocês que conhecem, vocês já sabem, não é? E olha isso. E agora, como que eu coloco isso aqui? Não, ela tem a caneta, a carga. Ah, Ela ela está fechadinha que é tem. para não marcar. Quando esta acabar, desenrosca, tira esta aqui, tira essa capinha, coloca lá, faz o inverso, não é? Que legal, gente. o Eu nem inverso. sabia que existiam umas coisas assim. Olha que legal. Que incrível, eu amei. Nossa, mas muito chique. Pode colocar, arrumar aí, mas temos mais surpresas ainda não acabaram. Meu Deus. Ai, dá licença, amei. Vamos aqui então a mais uma surpresa aqui, uma caixinha, pode abrir e a mostrar para quem nos assiste. Uhum. Gostaria E aí, que vocês estão abrisse. preparados? Será que eu vou mostrar para eles primeiro? Ah, não. Peraí, vai que é algo que... Ai, que lindo! Ah, não, gente, olha que demais! E ainda tem carga aqui também. Tem mais uma carga aí dentro. Ai, que linda! Você é muito caprichoso, gente. Que caneta mais linda! MF Londres Podcast. Uhum. Amei, meu Deus! Ainda temos mais uma aqui. Gratidão por ter. Ai, se quiser abrir, olha, abre. como que abre isso? É só assim. Sim. Ai, que lindo! Ah, não, agora eu vou ser mais chique, porque eu vou ter só caneta top. Olha, gente, que lindo! Adorei! E para finalizar, temos uma pulseira do nosso podcast com a cor do logo do canal. Meu Deus, é muita coisa, gente. Pode ler o que está escrito. Olha que incrível. Isso aqui é encantador. Parabéns. Muito obrigada. Me senti muito honrada, de verdade. E eu que agradeço. Gente, olha aqui, ó. Gratidão por ter vindo no MF London Podcast. Eu que me sinto grata. Vou até colocar essa pulseira, já vou ficar com ela. Gostaria de falar alguma coisa para quem nos escuta? As últimas palavras antes de finalizarmos? Eu creio que nada é acaso. Tudo tem um propósito. E o meu desejo é que você viva de propósito, o seu propósito, ou seja, de maneira intencional, vivendo daquilo que você ama, ganhando muito bem por isso. E você, às vezes, pode não saber como, de que jeito, mas eu quero me colocar aqui à disposição para que, se você tem o desejo de viver a vida dos seus sonhos, de romper as barreiras que te impedem, sabe, de repente atuar na sua área de talento, nós podemos, sabe, te apresentar oportunidades para que você consiga entender como você já usa a sua história, o seu conhecimento,
para você construir autoridade através de uma palestra poderosa, através de mentorias, né, para que você resolva os problemas que você sabe resolver, que talvez hoje você faça, né, de maneira gratuita, né, e que você ama. Já pensou? E eu quero também agradecer o Freitas por essa oportunidade, porque ele está plantando as sementes, encorajado para viver também de algo que faz sentido para ele. Ele está na construção, que o processo não é fácil, nem para mim, nem para ele, e não será para você. Mas quando nós estamos unidos, juntos, um apoiando o outro, com certeza nós realizaremos os nossos sonhos. Então, muito obrigada Eu que agradeço. pelo convite. Eu estou, assim, realmente impactada. Muito obrigado. Para finalizar, lembrando que o podcast é patrocinado pela Sol to Sol, é patrocinado também pela Star for You e para finalizar é patrocinado também pela ADVBR UK da doutora Gabi. Vamos finalizar aqui mais um podcast no canal, mas antes disso eu quero agradecer à Tati por ter aceito o meu convite e a gente se vê num evento ou numas palestras ou no YouTube mais à frente, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado eu. Vou deixar o meu arroba, é @Tatiane Barbieri, e logo faremos outro evento aqui em Londres, Exatamente, ficamos à espera. né? Isso aí. Todos os contactos vão ficar aqui debaixo, tanto dos patrocínios e da Tati, vão ficar todos aqui embaixo, vocês vão lá depois ver, tá bom? Fiquem bem, até à próxima, tchauzinho.